Olá, seja muito bem-vindo na aula de anamnese na ROF. Nessa aula que você vai entender a saúde clínica do seu paciente, você vai começar a coletar informações preciosas para que você previne as intercorrências. Então, vamos para o computador. Qual é o conceito de anamnese? Anamnese nada mais é do que, se você olhar no dicionário, lá está dizendo o seguinte, que é uma recordação vaga, né? É uma hipótese de diagnóstico que você vai ter em torno de 70% a 80% das vezes. É uma lembrança com escassez de certeza. Então, é muito importante você começar a registrar, né, todas as informações colhidas pelo paciente, tá? Então, na parte científica, a anamnese nada mais é do que você colher a saúde clínica do seu paciente no estado atual. Então, você precisa registrar todas essas informações. Por quê? Porque conceito é diferente de objetivo, né? Então, no conceito, é nada mais do que a saúde clínica do paciente. Já no objetivo, você tem dois objetivos. Primeiro, que é muito importante, você tem uma prova jurídica de que o paciente falou aquilo para você. Você vai entender que o paciente, muitas vezes, ele mente para a gente, né? Ele quer tanto fazer aquele procedimento que ele, muitas vezes, omite informações que são muito importantes e que geralmente é a causa da intercorrência, tá? Então, você precisa documentar a anamnese, colher a assinatura do seu paciente, tá? Você precisa documentar isso. Então, o segundo objetivo é prevenção das intercorrências. Você vai entender que, através da anamnese, você vai colher informações preciosas que vai realmente prevenir, né? Vai evitar com que você não tenha surpresas desagradáveis, né? Que aquele trabalho que você ficou ali 1 hora fazendo, né, não venha a perder, né? Quando a gente perde um trabalho, a gente perde tempo, perde dinheiro, perde confiança no paciente, né? Então perde autoridade. É um fracasso mesmo, né? Você muitas vezes vai ter que repetir o procedimento se o paciente tiver, às vezes, coragem de fazer, né, dependendo do trauma causado, né? E na NewFace é legal que eu vou te mostrar que muitas vezes o paciente mentindo para a gente consegue controlar as intercorrências, tá? Porque as intercorrências são simples de tratar. É diferente, por exemplo, numa harmonização feita com ácido hialurônico. Se o paciente mente para você e você provoca um dano, muitas vezes pode ser até irreversível, né? Então, é por isso que a gente se sente confortável de estar ensinando vocês aqui a NewFace, tá? Então, vamos mostrar para você o passo a passo, cada pergunta que você deve fazer, tá? E no final a gente vai disponibilizar em PDF essa ficha para que você comece a aplicar no seu consultório, tá bom? Então vamos lá. Então você começa colhendo, né, o nome, o CPF, a idade do paciente é muito importante, tá? E aí a gente começa com a primeira perguntinha. Você tem alergia a algum medicamento? Por que a gente faz essa pergunta? Porque às vezes o paciente ele é alérgico a um corticoide. Quando eu vou fazer, por exemplo, preenchimento em áreas que a gente considera zona de risco, são áreas centrais da face, né? Então, por exemplo, fazer uma rinomodelação, uma labioscultura, eu gosto de prescrever um corticoide antes, porque o corticoide ele tem um efeito anti-inflamatório, né? Então ele não deixa inchar muito, e quando você coíbe, né, corta esse edema exacerbado, você também previne a obliteração e a obliteração de um vaso. Porque quando você coloca o ácido hialurônico, você tem o edema do produto e você tem o edema fisiológico. Se esse edema fisiológico não é controlado, então pode causar uma compressão de vaso, uma isquemia e uma futura necrose, tá? Então você precisa saber, imagina, se o paciente é alérgico com corticoide, você faz uma prescrição prévia, de repente você começa a fazer o procedimento e o paciente começa então a dar um edema de glote, né? Às vezes pode te dar uma reação tardia,
e aí você perde aquele produto, perde o sono, né? Então a gente precisa precaver, tá certo? Segunda pergunta, você tem alergia a algum inseto? O que acontece? Quando você vai trabalhar com ácido hialurônico, nós temos um antídoto, que é a hialuronidase. Então, a hialuronidase vai fazer com que, se você colocou um excesso de ácido hialurônico, é uma enzima que degrada o ácido hialurônico. E aí você consegue, então, reverter a situação. É diferente quando você trabalha, por exemplo, com PMMA, que é o polimetilmetacrilato. Essa substância é uma substância não reabsorvida. Então, é muito perigoso você trabalhar com um produto que não é reabsorvido pelo corpo. Então, se você coloca, né, por acidente em alguma região que vai causar uma obstrução ou uma compressão do vaso, você não tem como reverter o quadro. Aí você tem que remover cirurgicamente. Imagina, você traz um trauma muito grande para o paciente. É por isso que a gente contraindica o uso de PMMA, tá certo? Então, a pergunta se você é alérgico a inseto é porque a hialuronidase ela é fabricada a partir do veneno da abelha, tá? Então, geralmente quem é alérgico a insetos também é alérgico à abelha. E aí você não pode usar o antídoto do ácido hialurônico. Então tem que ter esse cuidado, tá certo? Terceira pergunta, você tem alergia a algum alimento? Tá? Por que a gente faz essa pergunta? Porque a toxina botulínica, ela usa como veículo uma proteína, tem toxinas, né? Todas as toxinas usam albumina, por exemplo. Se o paciente for alérgico à albumina, então a gente precisa, né, tomar esse cuidado, tá? Agora, se ele tiver só intolerância, você pode estar usando a toxina botulínica. Então, por exemplo, tem pacientes que é alérgico à lactose, né? A gente sabe que a toxina botulínica Dysport, ela tem lactose. Então a gente pega e utiliza uma outra toxina, tá certo? Porque você vai usar a toxina botulínica para fazer a técnica dermotox, tá? Então é muito importante você saber qual alimento que o seu paciente é alérgico. Por quê? Se ele for alérgico, ou seja, você pode fazer um teste nele, coloca, né? Se você coloca no braço dele, a toxina vai inchar, né? E a alergia ela pode provocar edema de glote, então a gente contraindica. Agora, se for uma intolerância, tá? Às vezes a pessoa não dá edema de glote, então geralmente a gente usa, mesmo tendo intolerância, tá certo? A quarta pergunta, você toma alguma medicação? Por exemplo, se você vai fazer uma new face, né, e você pergunta se ele tem, se ele faz uso de alguma medicação. Muitas vezes aqui o paciente mente pra gente, porque às vezes ele faz uso, por exemplo, de um anticoagulante e ele nem sabe que é um anticoagulante, tá? Então às vezes ele faz uso de um corticoide crônico, faz uso de um anti-inflamatório, de um AS, um ibuprofeno. Então, até mesmo a vitamina C, né? Tem muito esportista que faz uso, tá, de vitamina C diariamente. E a vitamina C a gente sabe que ela é anticoagulante, né? Até mesmo alguns alimentos são anticoagulantes. Por exemplo, alho, cebola, o ginseng, a canela. Então, quem faz o uso crônico desses alimentos também pode causar um sangramento durante o processo, durante a new face. Então é importante você colher essas informações, porque você vai pedir para o paciente suspender 15 dias antes o uso excessivo desses alimentos, tá? Suspender a vitamina C, para que você tenha um conforto maior na hora da anestesia, na hora de fazer a técnica em si, para não ter surpresas de sangramento, certo? Quinta perguntinha, já realizou alguma cirurgia? É muito importante você colher essa informação. Por quê? Porque na hora de você passar o fio, às vezes você encontra um obstáculo onde o paciente fez, por exemplo, uma cirurgia no local e tem uma fibrose. E aí você não sabe por que você não está conseguindo passar, por exemplo, o catéter ou a cânula. Então a gente precisa colher essa informação, tá? Pacientes que fizeram, por exemplo, uma rinoplastia, geralmente a gente contraindica uma rinomodelação, tá? Porque tem uma certa dificuldade de passar a cânula. Então a gente, às vezes você vai colocar um produto
E ali a gente desconhece como é que está a anatomia, já mudou a anatomia do nariz. Então, olha que importante, né? Se o paciente fez uma rinoplastia, a gente pode até fazer. Eu particularmente faço muita rinomodelação, porque a maioria das rinoplastias cai em rinomodelação, né? E o paciente ele não sabe disso. Então, para trazer uma naturalidade, né, no nariz, ele acaba fazendo a rinomodelação. E aí você já entra, né, pisando em cascas de ovos. Você não sabe onde que você está pisando, porque mudou toda a anatomia. Então você já não pode colocar tanto produto igual você colocava, porque às vezes o tecido não estira tanto, e ele não estirando, não tendo elasticidade, você pode provocar uma isquemia, né, uma compressão do vaso, tá certo? Sexta perguntinha, já realizou tratamento ortodôntico ou está em tratamento dentário? Então, assim, ó, por exemplo, se você, por exemplo, vai oferecer um preenchimento labial para o paciente e ele está fazendo uma retração, né, ortodôntica dentária, a gente sabe, quem é ortodontista, que quando você extrai um premolar e retrai os dentes, a posição do lábio muda, né? Então, às vezes você preenche, né, com ácido hialurônico e o paciente está fazendo retração labial. Às vezes não tem nem necessidade, tá certo? Então, às vezes vai corrigir com ortodontia para depois você fazer, tá, o preenchimento. Agora, se você vai fazer uma new face e o paciente está em tratamento dentário, está fazendo, por exemplo, tratamento de canal, a gente pede para que o paciente termine, conclua o tratamento, aguarde 30 dias para ver se houve sucesso nesse tratamento, para que depois você faça a técnica. Por quê? Porque ao introduzir os fios, você pode comunicar, tá, como uma lesão do canal e causar um abscesso, uma infecção. Olha que desagradável. Então a gente precisa colher as informações, tá certo? Sétima perguntinha. Possui sangramento abundante? Então você precisa saber isso, né? Se o paciente tem alguma discrasia sanguínea, para que você possa entrar com vitamina K, para que você possa suspender alguma medicação, você possa prescrever um risco cirúrgico, né? Você solicita para que o médico desse paciente faça um documento, tá? E você divida essa responsabilidade com outro profissional para que ele te ampare, tá? Porque você pede um risco cirúrgico para o médico desse paciente e o médico vai então prescrever as orientações, caso esse paciente tenha algum problema, o que deve ser feito, ele vai prescrever, né, algum coagulante, vai suspender alguma medicação. Então, a gente precisa ter essa comunicação também com os outros profissionais, tá certo? A oitava perguntinha, como é a sua cicatrização? Né? A gente precisa entender que, às vezes, o paciente tem um problema de cicatrização, tem muito queloide, né? E aí você já vai falar para o paciente, olha, a new face, a gente faz apenas um pertuitozinho, né, um furinho e vai colocar os fios. E pode ser que onde a gente colocou esses fios, pode provocar alguma fibrosezinha, né? Então acontece de provocar alguma manchazinha, o paciente não teve o cuidado de passar um protetor solar, né? E essa conversa, essa comunicação é importante para você trazer essa confiança e falar que quando aconteceu, já foi falado antes. Então é importante, né, ter essa comunicação. Porque se você não fala, né, e acontece depois, vira desculpa, tá certo?